Depois aparece com legenda lá embaixo? Coloca Boa noite a todos. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Peço ao senhor secretário que leia um trecho da Bíblia. Se encontra lá em São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Só o senhor secretário que efetue a chamada. Atenção para a chamada. Benedito Roberto Boné. Marivaldo de Campos. Valderi de Campos. Neuza Balarim Ferreira. Celestino Correia, Oleiro Cardoso, Euclides Valdemar Belucci, Dr. Isaltino Olimpo Gomes, Antônio Carlos Nogueira, Nivaldo de Assis, José Paes de Camargo Neto. Passaremos agora à execução do hino nacional.
Respeitando o procedimento de sessão, passamos agora a efetuar a leitura do ofício recebido do senhor prefeito municipal, Edson José Marcuso. Ofício número 28599, de 6 de abril de 99. Antes de passarmos à leitura, sempre em toda sessão, temos aqui a ata da sessão anterior, para que seja lida pelo senhor secretário. Senhor Presidente, eu queria que o secretário da minha forma dispensar a leitura. No requerimento verbal, então, do vereador, o senhor Celestino pede dispensa da leitura da ata. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que discordarem, que fiquem em pé. Aprovado, então, não haverá leitura da ata. Bem, então, continuamos com a leitura do Ofício número 285/99. Senhor Presidente, com referência à indicação 299 da autoria do vereador Olei Ivan Cardoso, encaminhamos em anexo cópia do ofício 48/99 do Serviço de Obras Sociais referente à concretagem na calçada que faz fundo com a creche Josefina Franco Primo, na rua João Teixeira Saboia. Sem mais para o momento, ao ensejo, expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcuso, prefeito municipal. ofício número 306, recebido do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Ofício 306/99. Senhor Presidente, livros pela presente, especialmente para solicitar a Vossa Excelência uma cópia do regimento interno desse legislativo. Certo da atenção, ensejo, agradecemos e expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcuso, prefeito municipal. Senhor chefe do expediente, por favor, anotar a providência. Ofício número 305/99, do excelentíssimo senhor prefeito Edson José Marcuso. Ofício 305/99. Senhor Presidente, em atenção ao ofício acima epigrafado protocolado nessa prefeitura sob número 899/99, de 5/4/99, estamos encaminhando em anexo resposta referente às indicações numeradas de 046 a 057/99. Sem mais para o momento, ensejo, expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcuso, prefeito municipal. O vereador Marivaldo de Campos, indicação 46/99. Oficiaremos a empresa Bandeirante de Energia, conforme solicitado. O vereador José Paz de Camargo Neto, indicação 47/99. Determinamos o atendimento à solicitação hora efetuada. O vereador Benedito Roberto Bonelli, também assinada pelo vereador Marivaldo de Campos, indicação 48/99. Segundo informações da Secretaria Municipal da Educação, são efetuadas a cada 6 meses limpeza em todos os reservatórios de água das escolas municipais, escolas estaduais, escola do SESI e das creches existentes em nosso município. O vereador Celestino Correia, indicação 49/99. Determinamos ao setor de obras o atendimento da solicitação. Indicação 50/99. Informamos ao nobre vereador que a estrada citada já recebeu as melhorias solicitadas. Indicação 51/99. Passamos este assunto ao engenheiro de trânsito que assessora essa municipalidade os assuntos referentes ao caso, para a providência que se fizer necessárias. O vereador Valderi de Campos, indicação 52/99. Determinamos que o setor competente tome as providências solicitadas. O vereador Olei Ivan Cardoso, indicação 53/99. Determinamos o atendimento por parte do setor competente. Indicação 54/99. Esclarecemos que os veículos hoje existentes na coleta do lixo, que o vereador chama de caminhões adequados,
foram adquiridos da nossa primeira gestão frente ao executivo local, sendo que de lá para cá o município cresceu bastante, porém não ocorreram novos investimentos em equipamento nesse setor. Já determinamos ao setor competente providência no sentido que adquirir 2 outras caçambas tipo prensas novas ou usadas que atendam às necessidades da coleta de lixo. Indicação 55/99. Informamos que parte das ruas indicadas pelo vereador para receber pavimentação já consta do edital publicado pela imprensa oficial do município, no último dia 18 de março. As demais serão incluídas nos próximos projetos de pavimentação. Do vereador João Pedro Pacheco, indicação 56/99. Determinamos ao setor competente que tome as providências solicitadas. Indicação 57/99. Oficiaremos a Sabesp conforme solicitado. Passamos à leitura das proposições. Projeto de lei número 15/99, de 7 de 4/99, no Executivo, que cria cargos no quadro de pessoal na municipalidade e dá outras providências. Projeto de lei 15/99, de 7 de abril de 99, cria cargos do quadro pessoal da municipalidade e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado no quadro de pessoal da municipalidade o seguinte cargo de provimento efetivo, subordinado à Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de atender ao que dispõe a Lei Municipal 1183/98, de 23 de 12 de 98. Cargo diretor da Escola de Educação Infantil, quantidade 1, classe 1, padrão A, vencimento R$ 840. Artigo 2º. O cargo de provimento em comissão abaixo discriminado, criado pela Lei Municipal 1157/98, de 4 de agosto de 98, passa a ter mais as seguintes quantidades de vagas, em virtude de celebração de novo convênio de integração com a Secretaria dos Negócios da Educação do Estado de São Paulo. Cargo diretor de Escola de Ensino Fundamental, quantidade 2, classe 5, padrão A, vencimento R$ 1.200. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a implantação desta lei correrão por conta dos recursos orçamentários próprios, suplementados se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 5 de 4 de 99, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 7 de abril de 1999. Edson José Marcusso, prefeito municipal. Projeto de lei 15/99 será enviado às comissões para o parecer. Projeto de lei 16/99, de 7 de 4/99, do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2000 e dá outras providências. Projeto de lei 16/99, de 7 de abril de 1999, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2000 e dá outras providências. Artigo 1º. O orçamento anual do município abrangerá os poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. Elaboração da proposta orçamentária do município para o exercício de 2000 obedecerá às seguintes diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal. O montante da despesa não deverá ser superior à das receitas. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o exercício em curso, corrigidas monetariamente, considerando-se o aumento ou diminuição do serviço prestado. Na estimativa das receitas, considerar-se-á a tendência do presente exercício e os efeitos das modificações tributárias, as quais serão objeto de lei a ser encaminhada à Câmara Municipal até um mês antes do encerramento do exercício. O pagamento do serviço de dívida de pessoal e encargo terá prioridade sobre os novos projetos. Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre novos projetos. O município aplicará no mínimo 25%
de sua receita resultante de impostos, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal, prioritariamente na manutenção e desenvolvimento do ensino de primeiro grau e pré-escolar. Artigo 3º. O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do município, procederá à seleção das prioridades estabelecidas no plano plurianual, a serem incluídas na proposta orçamentária, podendo ser necessário incluir programas não elencados, desde que financiados com recursos de outras esferas do governo, com recursos próprios, oriundo de excesso de arrecadação ou através da autorização do Legislativo. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas do governo para desenvolver programas na área de educação, cultura, saúde, assistência social, esporte, turismo e demais órgãos do governo federal e estadual. Artigo 5º. As despesas com pessoal ficam limitadas a 60% da receita corrente, atendendo ao disposto do artigo 38 das disposições constitucionais transitórias. Entende-se com o limite do presente artigo os somatórios das receitas correntes da administração direta. O limite estabelecido para as despesas de pessoal de que se trata este artigo abrange os gastos da administração direta nas seguintes despesas: salários, obrigações patronais, proventos de aposentadoria e pensões, remuneração do prefeito e do vice-prefeito e remuneração dos vereadores. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além dos índices inflacionários, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a administração de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta, só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficientes para atender às projeções de despesa até o final do exercício, obedecido o limite fixado no caput anterior. Artigo 6º. A estrutura do orçamento anual obedecerá à estrutura organizacional aprovada por decreto e acrescida dos fundos criados por lei, autarquias, fundações e empresas públicas que recebem recursos do Tesouro Municipal. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 2000, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, 7 de abril de 1999. Edson José Marcuccio, prefeito municipal. Projeto de lei número 1699, de 7 de 4, será enviado às comissões. Projeto de lei número 399, de 8 de abril de 99, de autoria do vereador Celestino Correia. Projeto de lei 3/99, de 8 de abril de 1999. Dada denominação de Antônio Fogaça de Paula à Feira Livre que específica. A Câmara Municipal de Boituva aprova. Artigo 1º. A Feira Livre Principal, que funciona na rua José Ângelo Biagione, em Boituva, passa a denominar-se Feira Livre Antônio Fogaça de Paula. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento ou suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala de Sessões, 8 de abril de 1999. Celestino Correia, vereador. Justificativa. O senhor Antônio Fogaça de Paula, falecido recentemente, foi um dos fundadores da Feira Livre que funciona na rua José Ângelo Biagione, em Boituva. Ele era casado com a senhora Maria Drigo Fogaça de Paula. Dessa união tiveram 2 filhos, José Benedito Fogaça de Paula e Ricardo Fogaça de Paula. Era querido por todos e sempre desempenhou sua função de feirante na feira que passa a ter sua denominação. Busca-se assim homenagear um ilustre cidadão que muito fez para agradecer a cidade de Boituva. Espera-se, portanto, a acolhida da presente propositura pelos colegas vereadores, transformando em lei através da sanção do chefe do Executivo Municipal. Vai assinado por todos os vereadores. Projeto de lei número 3/99, de 8 de abril, será
encaminhado às comissões. Projeto de lei número 4/99, de 8 de abril, de autoria do vereador Celestino Correia. Seria bem melhor no presidente, mas eu entendo que esse projeto, como está assinado por todos os vereadores, ele dispensaria o parecer da comissão. Porque, na verdade, como ele está entrando hoje, ele ficaria, então, já incluído na pauta da sessão, da próxima sessão, independente do parecer. Precisaria consultar melhor. Será feita uma averiguação mais profunda para essa presidência, mas me parece também que o caminho era esse. De qualquer forma, ele será encaminhado para comissões e, caso não seja necessário o parecer das comissões, ele, então, na próxima sessão será colocado na ordem do dia. Projeto de Lei 4/99, de 8 de abril de 1999. Dá a denominação de Natal Módulo à estrada que especifica. A Câmara Municipal de Boituva aprova. Artigo 1º. A estrada BTV 175, que liga a ST 129 ao bairro do Retiro, passa a denominar-se Estrada Natal Módulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento suplementares se necessários. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Sala de Sessões, 8 de abril de 1999. Celestino Correia, vereador. Justificativa. O senhor Natal Módulo, falecido recentemente, foi um lavrador de tradicional família em Boituva. Ele era casado com a senhora Isolina Brasil Módulo. Dessa união tiveram 3 filhas: Benedita Marcira Módulo de Miguel, Maria Elza Módulo de Lorenzi e Zineide de Lourdes Módulo Mazuquim. Era querido por todos e sempre desempenhou sua função de lavrador em seu sítio, que se localiza na estrada BTV 175, no bairro do Retiro, que passa a ter sua denominação. Busca-se, assim, homenagear o ilustre cidadão que muito fez para engrandecer a cidade de Boituva. Espera-se, portanto, a acolhida da presente propositura pelos colegas vereadores, transformando em lei através da sanção do chefe do Executivo Municipal. Vai assinado por todos os vereadores. Da mesma forma, o projeto, a princípio, será encaminhado às comissões, antes, porém, analisada a necessidade de receber parecer ou não. Passamos agora à leitura das indicações. Indicação número 58, de autoria do vereador Luiz Reginaldo Perim. Indicação 58. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que esse subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: o corte do mato da área da FEPASA que dá em frente à rua Capitão Fonseca, no centro da cidade. Justificação: devido às chuvas nos últimos meses, o mato cresceu demasiadamente naquele local, assim surgindo rastros, insetos e até cobras, fato narrado por moradores daquele local. Estou certo de que, em face à gravidade da situação, essa presidência estará sensível às razões do pedido. Sala de Sessões, 8 de abril de 99. Luiz Reginaldo Perim, vereador. Indicação número 59, de autoria do vereador Luiz Reginaldo Perim. Indicação 59. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que esse subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: a colocação de 3 lombadas na rodovia SP 129, uma próxima ao pontilhão da FEPASA e outras 2 próximas da rua da Escola do Hélio Zacarias. Justificação: devido ao grave acidente que ocorreu próximo ao pontilhão da FEPASA, onde 2 veículos se colidiram, com vítimas devido à alta velocidade e falta de visibilidade dos condutores dos veículos, devido à pista ser irregular. 2. Estudantes e moradores do Parque Novo Mundo trafegam durante dia e noite pela pista, o que poderá ocasionar grave acidente.
Sala de Sessões, 8 de abril de 99. Luiz Reginaldo Perim, vereador. Indicação número 60, de autoria do vereador Luiz Reginaldo Perim. Indicação 60, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador que essa subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: a colocação de mais 2 balanços na área de lazer do Parque Ecológico e mais 2 escorregadores e consertar a roda giratória que se encontra no chão. Justificação: devido ao grande movimento de pessoas e crianças no parque nos finais de semana e feriados, muitas crianças ficam esperando horas para brincar nos escorregadores e balanços e na roda giratória que hoje se encontra no chão. Sala de Sessões, 8 de abril de 99. Luiz Reginaldo Perim, vereador. Indicação número 61/99, de autoria do vereador Valderi de Campos. Indicação 61/99. Senhor presidente, indico a mesa após ouvir o plenário no sentido de que sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para a colocação da placa com o nome da rua William Sidney de Campos, visto que a referida rua encontra-se sem placa. Sala de Sessões, 8 de abril de 99. Valderi de Campos, vereador. Indicação número 62/99, de autoria do vereador Valderi de Campos. Indicação 62/99. Senhor presidente, indico a mesa após ouvir o plenário no sentido de que sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para a conservação e limpeza do cemitério da Saudade, pois o mesmo encontra-se sujo e mal conservado. Sala de Sessões, 8 de abril de 99. Valderi de Campos, vereador. Indicação número 63/99, de autoria do vereador Celestino Correia. Indicação 63/99. Senhor presidente, indico a mesa após ouvir o plenário no sentido de que sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para fiscalizar os terrenos que não possuem calçadas em toda a cidade. Exemplo: Avenida Peregrinaço, esquina com a rua José Ângelo Gragione. Há um terreno que não possui calçamento, o pedestre corre um grande risco quando passam pelo local. Eu mesmo presenciei uma criança que por pouco não foi atropelada, pois ela estava andando na rua por falta de calçada. A situação é lamentável, sendo necessário uma fiscalização rigorosa desses terrenos. Sala de Sessões, 8 de abril de 99. Celestino Correia, vereador. Indicação número 64/99, de autoria do vereador Marivaldo de Campos. Vereador Marivaldo, segundo secretário, passará a fazer a leitura. Indicação 069/99, Marivaldo de Campos. Indico a mesa após ouvir o plenário no sentido que seja oficial através do departamento competente da municipalidade a empresa brasileira de correio elétrico sobre a possibilidade de ser colocada uma caixa de coleta de correspondência no posto da Guarda Municipal, no bairro do Parque Residencial Novo Mundo. Tal providência faz urgente e mais do que necessário, tendo em vista a grande dificuldade encontrada pelos moradores, e por ser um dos maiores bairros da nossa cidade, e não possuir uma caixa de coleta de correspondência. Sala de Sessões, 9 de abril de 99, Marivaldo de Campos. Indicação número 65/99, de autoria do vereador Celestino Correia. Indico
Indico a mesa, após ouvir o plenário, no sentido de que sejam tomadas providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para efetuar reparos e acertos das jotas, pois estas afundaram na rua São João, partindo à direita da rua João Domingos Barreto. Indicação número 66/99, de autoria do vereador Celestino Correia. Indico a mesa, após ouvir o plenário, no sentido de que sejam tomadas providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para efetuar reparos nos canteiros de flores da Praça da Matriz, pois as flores estão morrendo por falta d'água. É necessária uma medida urgente. Caso não haja uma pessoa responsável pelos canteiros de flores da Praça Matriz, sugiro que se contrate um aposentado para ser responsável pelos canteiros, ganhando um salário mínimo. Indicação número 67/99, de autoria do vereador Benedito Roberto Brunelli. Indico a mesa, após ouvir o plenário, de que sejam tomadas providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para criar o Conselho Municipal Antidrogas. Após sua criação, comunicar ao Conselho Nacional de Drogas em Brasília, através do Departamento da Polícia Federal. Indicação número 68/99, de autoria do vereador Benedito Roberto Brunelli. Indico a mesa, após ouvir o plenário, no sentido de que sejam tomadas providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para capinar os lotes municipais da rua Isaltino Gomes da Silva, ao lado do SIC e do CDHU, pois o mato está muito alto e há ratos e insetos no local. Indicação número 69/99, de iniciativa do vereador Celestino Correia. Indico a mesa, após ouvir o plenário, no sentido de que sejam tomadas providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para tampar o buraco na rua 16 de outubro, esquina com a João Domingos Barreto. O buraco tem aproximadamente 50 centímetros e foi furado pela prefeitura para arrumar a rede de esgoto. E até hoje não foi tampado. Há reclamações dos moradores, pois algumas pessoas já caíram, tropeçando neste buraco. Indicação número 70/99, de autoria do vereador Luiz Reginaldo Perim. O vereador que este subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência: a iluminação da praça Serafina Confortini, Jardim Planalto, frente para a rua Renato Marigliani. Justificação: ali estão localizadas centenas de habitações, onde moram famílias de trabalhadores. A ausência de iluminação implica constante risco para os que trabalham à noite, os que estudam em colégio noturno. Além do mais, com a onda de assaltos praticada em face da deficiência do policiamento, a iluminação da praça poderia, em parte, minorar o problema. Indicação número 71/99, de autoria do vereador Nivaldo de Assis. Indico a mesa, após ouvir o plenário, no sentido de que sejam tomadas providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para que sejam substituídas as lâmpadas da Praça Paulo VI, localizada no bairro Cidade Jardim América. Indicação número 72/99, de autoria do vereador Nivaldo de Assis. Indico a mesa, após ouvir o plenário, no sentido de que sejam tomadas providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para que seja feita a conservação das ruas do Jardim Planetário,
pois as mesmas encontram-se em péssimas condições, não permitindo a coleta de lixo. Indicação número 7399, de autoria dos vereadores João Pedro Pacheco e Neuza Balarim Ferreira. Os vereadores que esta subscrevem solicitam que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Boituva a indicação que segue. Que sejam, através dos órgãos que tratam de trânsito da municipalidade, analisada a implantação imediata das seguintes alterações no trânsito central. Que seja invertida a mão de direção da rua Coronel Ruda Botelho, no trecho entre a rua João Leite e a rua São Roque. Que, implantada essa alteração, seja proibida a conversão à esquerda para quem desce a Coronel Giro Mota, com exceção de ônibus, com sentido para a Avenida Pereira Inácio, Rua Manuel Santos Freire e Rua São João. Que seja também estudada a possibilidade da proibição à esquerda para quem sobe a Coronel Giro Mota, com sentido para a Rua São Roque e 9 de Julho, pelo menos. Justificação. Essas medidas se tornam necessárias em função dos grandes congestionamentos que vêm se formando ao longo da Coronel Gino Mota, que se dá em função da falta de alternativas dos condutores, principalmente pelas conversões à esquerda, acima citada. Indicação número 74, iniciativa do vereador Nivaldo de Assis. Indico à mesa, após ouvir o plenário, no sentido de que sejam tomadas providências, se fizer necessárias, junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos, para que seja efetuada a manutenção ou implantação de nova calçada na passagem de nível da Ferropan, localizada entre as ruas Expedicionário Souza Filho e Guilherme Primo, devido ao estado deteriorado que se encontra a calçada. Agora a leitura das moções. Moção de solidariedade emitida pela Câmara Municipal. Proponho à mesa, após ouvir o plenário, que seja constado em ata e oficiada a família de uma moção de solidariedade pelo falecimento do jovem Hugo José Salomão da Silva, recentemente acontecido. O jovem Hugo, de tradicional família de nossa cidade, e com sua repentina partida causou profunda dor e tristeza em todos os que conheciam. Assinado por todos os vereadores. Presente a moção, carece a votação, já que está aprovada por unanimidade, subscrita por unanimidade. Moção de apoio à autoria do vereador Antônio Carlos Nogueira. Moção de apoio. Propomos à mesa, após ouvir o plenário, seja constado em ata e oficiada a família de uma moção de apoio ao projeto da deputada Célia Leão, que transforma a cidade de Boituva em instância turística. Moção de apoio, iniciativa do vereador Antônio Carlos Nogueira, está em discussão. Eu gostaria de solicitar aos colegas vereadores que subscrevessem essa moção, pois ela é de suma importância para que seja reforçada na Assembleia, para que Boituva possa ser considerada instância turística. Em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem em pé. Aprovado a presente moção de apoio. Moção de profundo pesar, de autoria do vereador Celestino Correia. Proponho à mesa, após ouvir o plenário,
seja postado em ata oficial da família de uma moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ângelo Constant Luqueta, recentemente acontecido. O senhor Ângelo, de tradicional família de nossa cidade, com seu falecimento causou profunda dor e tristeza em todos que o conheciam. Propomos mais que seja oficiado ao senhor chefe do executivo para que seja dado o nome do senhor Ângelo a uma rua ou próprio da municipalidade. Moção de profundo pesar, de autoria do vereador Celestino Correia, está em discussão. Em votação, quem concordar com a sua aprovação, fique sentado, quem discordar, fique em pé. Aprovado, apresenta a moção de profundo pesar. Antes de iniciarmos a ordem do dia, melhor, hora da tribuna, gostaria de expressar aqui alguns comentários. Nós acabamos de instalar um novo quadro na Câmara, onde então, a partir de agora, serão fixados todos os avisos necessários previstos em lei. Isso se fez necessário em função de estando ali aberto, acabava deteriorando inclusive os documentos. Tem em mãos aqui balancete do mês de março de 99. Sendo entregue uma via para cada um dos vereadores, para que vocês possam acompanhar as contas do Legislativo. Conforme demonstrativo aí, vocês verificarão no item 6, no mês de março de 99, a Câmara Municipal recebeu do Legislativo o duodécimo no valor de 29.750. Teve uma despesa legislativa executada no valor de 20.178,69. Depois, mais uma despesa de 3.586,70, que se refere à aplicação na construção do prédio da Câmara e na aquisição de equipamentos. Esses equipamentos são os armários que foram comprados para a Câmara, mais uma impressora. Outro sim, o valor de 20.178,69 de despesa do Legislativo, alcançou esse volume, porque vocês verificarão aí no item serviço de secretaria, na cifra outros serviços e encargos, existe uma cifra aí de 5.117,65. Essa cifra refere-se às parcelas que vencerão até o final do ano com a locação da máquina Xerox. E aproveitar e dizer a vocês que a Xerox da Câmara já chegou, está funcionando, e agora então teremos mais habilidade na entrega de documentos. Bom, do demais, quer dizer, tirando então esse valor que foi lançado de uma única vez, que se refere ao ano todo, com relação à máquina Xerox, nós tivemos aí uma despesa aproximadamente da Câmara de R$15.000. Portanto, bem abaixo dos limites orçados.
ocorrendo então abaixo, conforme indicado, um superávit de 24.443,97. Se qualquer vereador ou qualquer pessoa quiser eventualmente verificar documentos, estão à disposição da Secretaria da Câmara. Senhor Presidente, Pois não. eu pediria, senhor, por gentileza, de ser providenciado para nós realmente um jornal que já foi comentado sobre isso, porque notícia da Câmara realmente não se tem, é muito pouco. E eu, inclusive, agradeço aqui o João, que realmente põe uma notícia nossa. E o Luiz põe alguma também muito pouco, mas na realidade nós precisamos de um jornal nosso, para que o nosso trabalho seja divulgado, porque na realidade não está sendo. Então é uma força que a Câmara faz, e em vão, porque inclusive tivemos uma visita aqui do deputado, foi feito foto aqui tudo e nada foi postado no jornal. Então eu acho que isso daí é nada, então eu acho que se o senhor puder realmente formar um jornal, que jornalista competente aqui tem bastante, inclusive o nosso amigo João é um desses. Não querendo desprezar ninguém, mas ele é uma pessoa que realmente tem competência. A ideia do vereador Celestino, aliás, já foi conversado aqui, né? É lógico que nós temos muita coisa ainda para ser feito na Câmara, mas nós estamos ainda no momento, vereador, de análise das despesas e do orçamento que temos para esse ano, como nós temos a construção da Câmara, então nós estamos tentando viabilizar outros projetos. Não só a possível criação de um jornal da Câmara, assim como também a transmissão da sessão através da rádio local. Então são coisas que certamente a gente vai estar analisando aí para frente. Eu queria dizer aos senhores vereadores também que eu estou analisando todos os aspectos legais, no sentido de que, possivelmente, a partir da próxima sessão, não ainda nessa, porque eu gostaria de ter a segurança de que o procedimento é o mais correto possível, mas a ideia é que, a partir proximamente, todos os projetos de leis sejam publicados em jornal. Tá? Porque eu acho que a população tem que ter tem que ter acesso aos projetos de leis antes que ele seja votado. Tá? Eles têm que tomar conhecimento dos projetos de lei, seja ele do Executivo ou do Legislativo, antes que ele vá à votação. Porque depois que ele for votado, quer dizer, o cidadão vai falar mais o quê, né? Vai dizer mais o quê? Então, eu entendo que o cidadão deve ter esse acesso no momento em que as comissões estarão analisando o projeto para dar o seu parecer. Logicamente, para que isso seja possível também, eu queria comunicar a todos os presidentes de comissões e os demais membros que as comissões devem, a partir de agora, se reunir todas as segundas-feiras que não haja sessão legislativa. Eu deixaria a critério dos senhores presidentes e membros para definir esse horário. Não sei se 18 horas, 19 horas, mas isso vem de encontro ao que dispõe o regimento interno. E, aliás, essa é a forma que se dá, então, da possibilidade do cidadão vir aqui discutir com vocês o projeto, também sugerir alguma coisa em torno do projeto que irá para a votação. Então, eu pediria aos senhores presidentes de todas as comissões que se organizasse e comunicasse, então, essa presidência para que, então, essas segundas-feiras, então, que não há sessão, nós pudéssemos deixar aqui o prédio da Câmara à disposição dos presidentes e dos demais membros para que se reunissem em discussão dos projetos. E aí, realmente, tudo fica mais fácil, porque é o momento exato, o momento mais propício para se discutir, para fazer emenda, se isso for o caso, e até, por que não, ouvir o cidadão
que tenha aí uma boa ideia, uma boa sugestão, e dessa forma nós estamos então fazendo com que o cidadão passe a ter, vamos dizer, mais acesso a todos os trabalhos do Legislativo, logicamente sempre em torno dos objetivos do município de Boituva, da nossa comunidade. Eu acho que essa é uma forma transparente, bastante tranquila, para que possamos então dizer ao cidadão, ao povo em geral, que o Legislativo está aqui para atendê-los a qualquer dia, a qualquer momento e em qualquer caso. Eu sugeriria, presidente, da minha parte, agora eu gostaria que eu ouvisse da mais parte, porque, embora ele sendo presidente, ainda não é absoluto. Eu vejo um horário bom às 19 horas, segunda-feira que vem. Agora eu gostaria de ouvir aí, como o Orlínio, o Zarquini e a outra comissão também, que está com a palavra, que diga alguma coisa. Eu acho que é a questão da comissão se reunir e definir isso daí. E logicamente que eu estou falando das comissões, logicamente das comissões que envolvem determinados projetos. Um exemplo, se é um projeto que não tenha nada a ver com a educação, então a comissão de educação logo não precisa se reunir. Tá certo? Eu rapidamente queria pedir aos senhores vereadores que, se possível, ao terminar essa sessão, todos possam permanecer após a sessão pelo menos uns 10 minutinhos aqui, porque eu gostaria de discutir um pouco a questão da construção da Câmara. Tá? Eu tive hoje, isso eu já venho fazendo há algum tempo, mas hoje de uma forma mais concreta, eu tive com o engenheiro. Convidei também o vereador Anivaldo que nos acompanhasse, em função do seu conhecimento técnico, para que a gente desse um pouco uma analisada no prédio da Câmara. Porque eu já vinha há algum tempo já falando de caso houvesse necessidade de efetuar algumas mudanças no prédio, seriam efetuadas. Não porque eu quero, não. É porque nós chegamos hoje à conclusão, tecnicamente, de que o espaço no novo prédio, o espaço destinado ao plenário, simplesmente é inadequado. Exatamente como nós estamos sentados aqui, não cabe o plenário dentro do espaço que foi destinado ao plenário. E logicamente que nós devemos levar em consideração que Boituva está em pleno desenvolvimento e daqui a pouco nós podemos ter não só 13, mas sei lá, mais vereadores, 17, não sei. O fato é que os 13 vereadores que nós temos hoje aqui não cabem no plenário e nós vamos ter que fazer alguma mudança substancial, seja diminuindo o auditório, aumentando o plenário, alguma coisa temos que fazer já, porque se não fizer já, depois fica difícil. Então, se os senhores puderem ficar pelo menos mais 10 minutinhos aqui, porque eu gostaria de discutir isso com todos os vereadores. Não nada mais havendo a tratar de minha parte, eu passo a palavra então para o vereador Celestino Corrêa. Senhor presidente e demais colegas vereadores, nós tivemos na quinta-feira santa, com o senhor prefeito, lá em São Bernardo do Campo, uma indústria que se chama Liquipraz. Na semana anterior eu recebi um telefonema do senhor Luiz, e ele realmente tem uma indústria muito boa, que é uma indústria de plástico, a maioria é feito garrafão plástico. E ele precisaria de uma pessoa que aqui tocasse essa indústria, sendo das máquinas ele fornecia. Daí o prefeito conseguiu o seu Newton da Plástico para fazer essa revolução. E realmente a firma ficou praticamente, está acabando de acertar, e nós tivemos junto, inclusive numa reunião aqui em Boituva daí, com o vereador Val, que nós tivemos lá com o prefeito estava muito ocupado, e nós reunimos com o Newton lá junto com o senhor Luiz, e realmente ficou determinado que eles realmente vai montar essa indústria aqui, uma indústria
indústria que deve dar um incêndio muito grande, porque cada 15 dias ele tem um faturamento de 208 mil reais. E realmente é um produto muito bom. E eu louvo aqui, mais uma vez, a atitude do senhor prefeito, porque em plena Quinta-feira Santa ele não mediu esforço para nós irmos lá em São Bernardo e conseguimos realmente acertar a indústria. E depois ele precisava de uma pessoa que se associasse a essa indústria. Ele era realmente o Nilton da Banifácio, que já trabalha nesse ramo. E realmente isso daí para Boituva é muito bom, que não é uma indústria de muito funcionário, mas é uma indústria que recolhe um ICM muito bom. Então isso daí ajuda muito, porque quando se trata de indústria, o prefeito jamais perde uma, ele vai de encontro e resolve. Então acho que isso daí deve ser considerado, essa atitude do prefeito, porque no desemprego que nós temos, e a gente leva o problema para ele resolve rapidamente, porque tem casos que não se pode esperar assunto nenhum, porque esse é um caso de urgência e realmente está resolvido, a indústria vem aqui. Está sendo cogitado esse barracão do Daniel, mas se algum dos senhores tiver algum outro que possa também indicar, é bom, porque quando você tem dois, a escolha fica mais prática. Se algum dos senhores tiver alguma sugestão também, eu gostaria que fosse feito. E devo dizer que do jeito que trabalha aí o prefeito no sentido das indústrias, jamais, se Deus quiser, nós vamos perder uma indústria que queira realmente se instalar aqui em Boituva, porque o esforço dele é grande, o nosso também é grande. Eu, graças a Deus, fiquei com uma amizade muito grande em São Paulo, então sempre eu estou sendo cogitado para a indústria vir. Eu levo imediatamente ao conhecimento do prefeito e fazemos realmente força para que o nosso município, pelo mínimo, tenha mais emprego, porque na realidade o desemprego nosso, como eu já entrei com aquele requerimento, aquela indicação que foi até o presidente que foi mandado, esse já foi mandado, então, porque na realidade o que a gente se vem falar é que tem 2 mil desempregos. Mas nessa atitude que o prefeito está tomando e ajudando realmente bastante esse setor, eu acho que futuramente, se Deus quiser, nós vamos sanar pelo mínimo uma boa parte. Não digo todos, mas uma boa parte dos erros, se Deus quiser, vamos sanar. O João Pedro também nesse setor tem trabalhado bastante bem, e ele realmente faz parte da Comissão de Indústria, acho que é o presidente, né? Tem trabalhado bastante nesse sentido, e eu acho que esse é de louvar, porque realmente nós precisamos de muita indústria, e aquela que nós possa contar com ela a mais, é uma coisa muito benéfica para o nosso município. É isso. A palavra, o vereador Marivaldo de Campos. Senhor presidente, nossos colegas, senhores presentes. Com grande tristeza recebemos a notícia que a delegacia de ensino de Tatuí estava fechando suas portas. E as 3 escolas de Boituva são subordinadas lá. As escolas de Boituva, fechando a delegacia de Tatuí, irá para a cidade de Ipu. Então, eu acho que nós devemos, nós do Conselho Municipal de Educação e os vereadores, deveremos fazer um pedido junto à Secretaria de Educação que todas as escolas de Boituva, as 3 escolas, passem para a delegacia de Sorocaba, porque todos os diretores querem que vá para Sorocaba. A delegacia de Tatuí atendia 6 cidades, totalizando 36 escolas. Então esse é o pedido que faço a todos, que o que puder ajudar o Conselho Municipal de Educação para Boituva, for para Sorocaba, na delegacia de ensino, eu agradeço. Agradecer também e parabenizar a delegada de ensino de Tatuí, a Marisa Fiuza, pelo excelente serviço prestado à nossa cidade. Obrigado. Talvez fosse bom o vereador apresentar um documento, né, para que todos os vereadores pudessem subscrever. Com a palavra, a vereadora Neuza Barani Ferreira. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero fazer um agradecimento hoje à imprensa de Boituva
cooperativa de múltipla atividade. Eu quero agradecer a cidade de Boituva, na pessoa do João Batista, ao Correio Boituvense, na pessoa do Luiz Carlos, e à Rádio Cidade, na pessoa do Camilo Pérez e do Cris. Eles estão dando um apoio muito grande, entenderam o que é a cooperativa e nós só temos que agradecer. Falo em nome meu e do vereador João Pedro. Quero falar da indicação que nós fizemos para mudar a mão de direção da Arruda Botelho. Acho que todo mundo viu, principalmente na Semana Santa, né, o que foi a Coronel Gênio Mota. Então, vamos ver se atendido o pedido, se conseguimos melhorar pelo menos um pouco a Coronel Gênio Mota. Se bem que eu acho que com as reuniões que tivemos com a municipalização do trânsito, o que deveríamos ver mesmo na realidade, eu acho que é colocar um pedágio até para os carros que estão fazendo de Boituva uma passagem para fugir do pedágio. E ver uma forma de as pessoas que têm chácaras aqui em Boituva, que vem final de semana, ou arrumar uma forma de eles não pagarem pedágio. Porque existem muitos carros na região e que passam por Boituva só para fugir do pedágio. Eu quero dizer também que eu enviei um requerimento ao prefeito pedindo maiores esclarecimentos sobre o estatuto, o Conselho Tutelar. E ele me disse que aqui no ofício que ele mandou, que ainda não foi feito ainda, isso eu já estava sabendo, que realmente ainda não está, foi criado, mas não está ainda, não foi feito a eleição que precisa. A lei é de número 1095 de 97, do 1/10 de 97. E no artigo 49, aqui diz que tem um prazo de 60 dias da publicação dessa lei para regulamentá-la. Então eu venho aqui pedir ao senhor prefeito que faça o mais rápido possível, porque eu acho que Boituva está precisando e com esse atraso de 1 ano e meio está se perdendo verbas do governo estadual e federal de incentivos ao Conselho Tutelar. Então aqui eu pediria ao senhor prefeito que visse isso, que o mais rápido possível regulamentasse essa lei que já está atrasada 1 ano e meio. Complementando rapidamente o que a vereadora Neuza disse, em relação às cooperativas, os vereadores receberam um convite, mas eu já queria convidar a todos os vereadores para que na próxima sexta-feira, às 16 horas, participasse de reunião que nós vamos ter lá na Happy Hour, ali no academia do Neno, acho que todo mundo conhece, próximo à CL. Tá? Acho que é muito importante, não interessa de quem é o projeto, quem está trabalhando nele, quem não está. Eu acho que nós todos temos que trabalhar para que esse tipo de projeto dê certo. Porque dando certo, certamente estará trazendo benfeitoria a toda a nossa comunidade. Então é importante a presença de todos vocês. Rapidamente sobre o trânsito, realmente eu vejo a necessidade dessas mudanças imediatas, porque realmente está complicado, principalmente a rua Coronel Gênio Mota descendo. E quando a vereadora Neuza falou sobre a questão do pedágio, eu alguns meses atrás, não me lembro, 3, 4 meses atrás,
eu entrei com uma indicação aqui na Câmara para cobrança de pedágio de carros de passeio. E até foi mal interpretado na cidade. Tá? A minha indicação dizia que a Prefeitura deveria cobrar pedágio dos carros de passeio que passavam por Boituva. Logo, todos aqueles que tenham propriedades em Boituva, seja ela chácara de recreio, seja ela residência oficial, ou comércio, ou indústria, seja lá o que for, estariam isentos. Então, eu acho de suma importância que esse pedágio seja colocado, e digo mais, não precisa cobrar 100%, não, cobre 50%, porque há um interesse também do comércio que os veículos de passeio continuem passando pela cidade, porque, logicamente, isso está trazendo divisas para o nosso município, divisa para o nosso comércio em geral. Então, cobrando 50%, os veículos continuarão passando por dentro do município, mas, em compensação, eles estarão, de certa forma, contribuindo sobremaneira para que as ruas possam, então, ser bem conservadas. Então, esse foi o espírito da minha indicação, do meu requerimento na ocasião, e onde indicava, inclusive, que a arrecadação do pedágio deveria se verter para a manutenção das ruas, para a manutenção da segurança e tudo mais. Eu realmente não sei por que me interpretaram mal, mas esta era a minha indicação e continuo defendendo ela. Acho que isso deveria ser implantado imediatamente, ontem. Eu acho que a ideia é boa, só que acho que nós temos que concentrar os nossos esforços. Eu tenho certeza de uma coisa: a hora de privatizar o próximo trecho da Castelo Branco, quem ganhar a concessão, ela sim vai colocar um pedágio na saída ali do trem. E aí ela vai querer cobrar de todo mundo. E aí nós vamos ter que fazer um trabalho para o pessoal de Boituva, deixar para de Boituva não vai. Porque aonde não tinha pedágio, foi colocado e considerado o número de veículos que trafegam pela cidade desviando do pedágio, sendo privatizado, certamente a empresa que ganhar a concessão vai querer colocar. E aí sim ela vai querer cobrar de todo mundo. O problema, nós cobramos o ISS dela. Então, nós vamos ter o ISS. Exatamente. Então nós temos que concentrar o nosso esforço nesse sentido, para não cobrar do pessoal de Boituva. Porque hoje, quando coloca assim, vamos cobrar só do carro que passa por Boituva. Só que, não sendo placa de Boituva, não vai ter como você avaliar se esse carro, se esse passageiro está de passagem ou ele está vindo aqui em Boituva. Hoje, já com os caminhões, que é um número limitado, nós já temos problemas, vamos dizer assim, aos montes, porque deixou passar, não deixou, quer dizer, para a pessoa que vai trabalhar no posto de pedágio, a dificuldade vai ser grande. Agora, com a privatização que deve estar saindo já aí, esse problema certamente vai ser resolvido em termos de diminuição de número de veículos passando por Boituva. Mas só completando, vereador, eu acho que até não interessa a Boituva diminuir o número de veículos de passeio passando pela cidade. Tá? Interessa sim que eles permaneçam, mas que paguem por isso, porque quem está pagando hoje é o cidadão. A questão do carro não ter a placa de Boituva, quer dizer, aí basta se fazer um cadastramento e o carro que, embora não tenha a placa de Boituva, mas tenha propriedade aqui, ele possa receber um selo ou qualquer coisa parecida. Mas também não deixa de ser um incentivo para fazer com que o cidadão que tenha aqui propriedade, tenha a sua chácara, etc., ele possa até transferir o seu veículo para cá e com isso também estará ajudando Boituva. Quer dizer, em alternativas, vários problemas poderão surgir, mas eu acho que alguma coisa nós temos que fazer, porque eu que sou morador da Avenida Joaquim Trujillo, eu sei o que passa de carro lá e sei o que passa de caminhões que às vezes nem pagam. Tá? Então o assunto é complicado, o asfalto deteriora dia a dia e nós não estamos realmente ganhando nada com isso. Eu acho, presidente, que esse negócio do pedágio tem que ser resolvido em caráter urgente, porque
O que a gente vê de Benico entrando, uma unicidade, eu acho que cobre R$2, como o senhor falou, a metade, mas que cobre imediatamente, porque pelo mínimo a prefeitura, se tiver que fazer algum melhoramento, tem reclamação. Eu acho que deve fazer imediato isso daí. Como essa mudança do trânsito que o senhor também sugeriu para a dona Neuza, que seja posto em prática urgente também. Foi feito um levantamento e passo por Boituva, pelo menos um levantamento feito há 3 meses atrás, passo por Boituva cerca de 1.100 veículos por dia. Isso em dias normais, né? Semana Santa deve ter passado muito mais. Bem, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Passamos então à ordem do dia. Bem, projeto número 11/99, de 11/3/99, do Executivo, que cede direito de uso real de imóvel municipal à Sociedade Comunitária União dos Amigos do Recanto Maravilha 2 e da outras providências. Parecer do projeto de lei 11/99, da Comissão de Justiça e Redação da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei 11/99, de 11 de março de 1999, que cede direito de uso real de imóvel municipal à Sociedade Comunitária União dos Amigos do Recanto Maravilha 2 e da outras providências. Pretende o presente projeto de lei autorizar o Executivo a ceder à sociedade acima especificada uma área de 3.113 metros quadrados na forma de uso real, no período de 30 anos, para que nela a sociedade possa construir sua sede social, para desenvolvimento de suas atividades previstas no seu estatuto. Quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico, não vemos qualquer obstáculo para a sua aprovação, preenchido todos os requisitos previstos em lei. Diante do exposto, nos termos do presente projeto de lei do Executivo, as comissões permanentes abaixo, representadas pelos seus respectivos membros, são de parecer favorável à sua aprovação. Comissão de Justiça e Redação, Valderi de Campos, presidente; Neuza Balarim Ferreira, vice; Celestino Correia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Celestino Correia, presidente; Orley Ivan Cardoso, vice-presidente; Isaltino Olímpio Gomes, membro. Projeto de lei número 11/99, de 11/3/99, que cede direito de uso real do imóvel municipal, Sociedade Comunitária União, Amigos do Recanto Maravilha 2 e da outras providências. O presente projeto está em discussão. Em primeira votação, os vereadores que concordarem com sua aprovação, que permaneçam sentados; os que discordarem, que fiquem em pé. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 12/99, de 25/3/99, que autoriza o Executivo a liberar empresa do ônus que especifica. Parecer do projeto de lei 12/99, da Comissão de Justiça e Redação da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei 12/99, de 25 de março de 1999. Pretende o presente projeto de lei autorizar o Executivo a liberar a empresa DLM Indústria e Comércio de Roupas dos encargos a que se refere o artigo 2º
da Lei 771/91, de 26 de 5 de 92, em função do cumprimento das exigências estabelecidas. Quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico, não vemos qualquer obstáculo para a sua aprovação, preenchido todos os requisitos previstos em lei. Diante do exposto e nos termos do presente projeto de lei do Executivo, as comissões permanentes abaixo, representadas pelos seus respectivos membros, são de parecer favorável à sua aprovação. Comissão de Justiça e Redação, Valderi de Campos, presidente; Neuza Balarim Ferreira, vice-presidente; Celestino Correia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Celestino Correia, presidente; Orley Ivan Cardoso, vice-presidente; Isaltino Olímpio Gomes, membro. Projeto de lei número 12/99 está em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a sua aprovação permaneçam sentados. Os que discordarem que fiquem em pé. Aprovado em primeira discussão, projeto 12/99. Projeto de lei 13/99, de 25 de 3/99, autoriza a redução de encargos previsto na lei 1039/97 e da outras providências. Parecer o projeto de lei 13/99. Pretende o presente projeto de lei autorizar o Executivo a reduzir os encargos previstos no parágrafo único do artigo 2º da Lei 1039/97. Quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico, não vemos qualquer obstáculo para a sua aprovação, preenchido todos os requisitos previstos em lei. Entendemos ainda que esse projeto de lei visa adequação aos eventuais problemas de ordem econômica, encerrando a matéria medida de alto alcance social e de relevante interesse para o município. Diante do exposto e nos termos do presente projeto de lei do Executivo, as comissões permanentes abaixo, representadas pelos seus respectivos membros, são de parecer favorável à sua aprovação. Comissão de Justiça e Redação, Valderi de Campos, presidente; Neuza Balarim Ferreira, vice; Celestino Correia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Celestino Correia, presidente; Orley Ivan Cardoso, vice-presidente; Isaltino Olímpio Gomes, membro. Projeto de lei número 13/99 está em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem com sua aprovação permaneçam sentados e os que discordarem que fiquem em pé. Aprovado o projeto 13/99 em primeira discussão. Projeto de lei número 14/99, que isenta de taxa de fiscalização e serviço diversos estabelecimentos que especificam. Pedi ao seu secretário que, antes da leitura do parecer, que fizesse a leitura de emenda modificativa número 1/99, de autoria da vereadora Neuza Balarim Ferreira, subscrita por todos os vereadores. Emenda modificativa número 1/99, de 8 de abril de 1999. O artigo 3º do projeto de lei 14/99, de autoria do Executivo Municipal, passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 1º de janeiro de 1999, revogando-se a disposição contrária. Neuza Balarim Ferreira, vereadora. Justificativa. O prefeito municipal de Boituva procurou adequar a legislação estadual vigente à isenção de taxa de fiscalização em serviços diversos a determinados estabelecimentos de funcionamento do município. A lei estadual 10.199/98, promulgada pelo governador do estado em 30 de dezembro de 98,
teve sua vigência de imediato, com sua aplicação a contar de janeiro de 99. Assim, no âmbito do Estado, determinados estabelecimentos são isentos da taxa de renovação de licença já a contar do ano de 99. Como no âmbito do município, algumas taxas são cobradas pela própria municipalidade, também deve-se aprovar uma lei local isentando tais estabelecimentos, do que está sendo feito através do projeto de lei 14/99, em exame nesta Casa de Leis. Porém, o chefe do Executivo local não se ateve que a lei estadual teve sua vigência imediata, ou seja, a contar de janeiro de 99. Estabeleceu o artigo 3º do projeto com vigência a contar de 1º de janeiro do ano 2000. Face ao contido no artigo 3º do projeto do Executivo, entendemos que no município a vigência da lei local deve ser a contar de janeiro de 99 e não do ano 2000, conforme previsto no projeto de lei. Posto isso, estamos apresentando a presente emenda modificativa, esperando sua aprovação pelos colegas vereadores para que possa fazer parte da integrante da lei e beneficiando o munícipe a contar de 99. Segue a cópia da Associação Paulista de Cirurgião Dentista, xerox de todas as leis. Parecer do projeto de lei 14/99. Pretende o presente projeto de lei isentar a partir de 1 de 2000 da taxa de fiscalização e serviços diversos estabelecimentos que utilizam radiação ionizante. Emenda modificativa 199 de 8 de abril de 1999, de autoria da vereadora Neuza Balarim Ferreira. Altera o artigo 3º do referido diploma, propondo que os efeitos da lei tenham vigência a contar de 1 de 99, com disciplina lei estadual, número 10.199/98, de 30 de 12 de 98. Quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico, não vemos qualquer obstáculo para a sua aprovação, incluída a emenda modificativa acima citada, preenchido todos os requisitos previstos em lei. Diante do exposto e nos termos do presente projeto de lei do Executivo, as comissões permanentes abaixo, representadas pelo seu respectivo membro, são de parecer favorável à sua aprovação. Comissão de Justiça e Redação, Valdeir de Campos, presidente; Neuza Balarim Ferreira, vice; Celestino Correia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Celestino Correia, presidente; Orley Ivan Cardoso, vice-presidente; Isaltino Olímpio Gomes, membro. Não vejo a necessidade de levar a votação a emenda modificativa, já que ela está subscrita por todos os vereadores. Dessa forma, incluindo a emenda, de acordo com o parecer da comissão, o projeto de lei número 14/99, com a emenda modificativa número 1/99, está em discussão. Dizer que essa isenção de taxa já vem há muito tempo sendo reivindicada pela Associação de Cirurgiões Dentistas e que só agora eles conseguiram essa isenção pelo governador do estado. Então eu acho que eu gostaria de agradecer os vereadores por terem assinado a emenda e passando a vigorar também aqui em Boituva a partir desse ano. Eu acho que não é nada mais do que justo que seja isso. E pediria também que se fizesse uma extraordinária para poder votar todos os projetos ainda hoje. O primeiro projeto, então, 14/99, com a emenda modificativa, em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem com sua aprovação, que permaneçam sentados, e discordarem, fiquem em pé. O requerimento verbal
da vereadora Neuza Balarim Ferreira está em discussão. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneçam sentados, e que discordarem, que fiquem em pé. Portanto, aprovado a sessão extraordinária. Para aprovação em segunda discussão, os 4 projetos aprovados. Presidente, eu diria que na votação votasse em bloco os projetos. Já deu conhecimento do todo? Havendo número legal, declaro aberta a sessão extraordinária de hoje. Também em discussão o requerimento do vereador Celestino Correia para votação em bloco dos 4 projetos. Em votação, aqueles que concordarem permaneçam sentados, se discordarem fiquem em pé. Aprovado. Portanto, em votação, em segunda discussão, os projetos número 11/99, de 11/3/99, do Executivo, que cede direito de uso real de imóvel municipal à sociedade comunitária União dos Amigos do Recanto da Maravilha, e da outras providências. Projeto de lei número 12/99, de 25/3/99, autoriza o Executivo a liberar empresa de ônibus que especifica. Projeto de lei número 13/99, de 25/3/99, autoriza redução de encargos previstos na Lei 1039/97 e da outras providências. Projeto número 14/99, de 25/3/99, isenta de taxa de fiscalização serviços de diversos estabelecimentos que especifica. Todos em discussão, em votação. Aqueles que concordarem com a aprovação, permaneçam sentados, e que discordarem, permaneçam em pé. Aprovado todos os 4 projetos. Nada mais a tratar.